Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Bom dia, Letícia. É um prazer estar com vocês em mais uma edição do Close Experts. A nossa primeira edição de 2026, mais a nossa 17ª edição no geral. Então, introduzindo para quem nunca participou, o Close Experts é esse evento online mensal que a gente faz aqui na Close Care com o objetivo de trabalhar assuntos que estão sendo relevantes, né, no momento para as áreas de RH, para quem trabalha com gestão de absenteísmo, para quem trabalha com saúde ocupacional. Então, a gente procura sempre trazer uma pessoa especialista no assunto do momento. Às vezes a gente tem convidados de fora da Close Care, muitas vezes, na verdade, todos os eventos a gente tem a Letícia, que é nossa especialista da Close Care, trazendo também os assuntos. E o assunto de hoje é um assunto que a gente tem trabalhado há algum tempo, que é o assunto do ano, né? Possivelmente, e que tenho certeza que vocês vão aproveitar muito do conteúdo aqui com a gente hoje. Só lembrando, Close Experts também tem muito a ver com interação, então a gente quer que vocês possam trocar com os nossos especialistas presentes. Então, utilizem muito o chat aqui do YouTube para interagir com a gente. A gente está vendo, a gente vai responder perguntas, dúvidas, comentários ao vivo. Então, já deixem aí de onde vocês são, de qual empresa vocês são, em que áreas vocês trabalham, né? Para a gente já entendendo um pouquinho de quem que é esse público que está acompanhando a gente aqui hoje. E a gente conta com vocês para fazer o conteúdo ser ainda mais proveitoso para todos. Me apresentando, eu sou a Amanda, sou gerente de marketing aqui na Close Care, né? Trabalho aqui nessa área aqui de tecnologia para RH, para saúde já há quase 10 anos. E a gente está com a doutora Letícia, que para quem já acompanhou algum evento nosso já conhece ela. A gente vai falar hoje sobre o tema de saúde mental, falando ali sobre sinais precoces e principalmente ações práticas, mas eu vou pedir para a Letícia se apresentar um pouquinho mais aí, para quem não conhece ela ainda. Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Letícia, eu sou médica do trabalho de formação, tenho especialização em nutrologia, hoje eu sou COO aqui dentro da Close Care, acho que sempre ali bem à frente como especialista em gestão de absenteísmo, mas também falando muito sobre processos, né? Eu acho que essa é uma constante aqui no nosso dia a dia, e acho que tem tudo a ver com o tema de saúde mental, no sentido de como as empresas estão implantando isso, como que tiram do zero, né? Acho que essa questão de como quebrar um problema grande ali em problemas menores, então acho que a gente ajuda muito também na formatação, no foco, de onde gastar energia, né? De onde direcionar as forças aqui para começar a melhorar, se você já tem um processo ali vigente, como você usar bem as coisas que você já tem também, acho que a gente fala muito na gestão de absenteísmo sobre isso, né, como usar os dados do absenteísmo para ser um gatilho, para ser uma matéria-prima ali também para os seus programas, né, então acho que esse é um pouquinho até da vertente que hoje vai estar mais aqui, da minha bagagem, para apoiá-los aí nesse sentido desse tema. Perfeito, Lê. Obrigada pela introdução. Então, pessoal, de novo, a gente já vai passar aqui por uma apresentação da Letícia sobre o assunto, para trazer aí os insights iniciais, para trazer, né, um pouco de fundamentos aqui e para esquentar um pouco da nossa conversa. Mas a gente vai ter um bom tempo aí no final dedicado a trocar com vocês, a responder suas perguntas, a responder as dúvidas. Então, inclusive, enquanto a Letícia for apresentando, se vocês puderem ir contando para a gente no chat o que vocês estão fazendo dentro da empresa de vocês em relação a essas temáticas, vai ser ótimo para a gente ir cada vez mais se contextualizando e podendo trocar de fato com vocês. Mas agora, sem mais delongas, vou colocar aqui a apresentação da Letícia, para ela comentar um pouquinho, então, fazer essa exploração inicial sobre o tema para vocês, de forma muito prática. Então, a gente já é muito prático e hoje a gente vai falar sobre ações práticas, né, Lê? Então, acho que vai ser bem legal, assim, para quem realmente está procurando aí coisas para aplicar no dia a dia. E, de novo, espero contar com a interação de vocês aqui no nosso chat. Lê, fica à vontade.
Obrigada, Amanda. Acho que esse ponto que a Amanda trouxe, acho que aqui é bem importante, né? A nossa linha aqui um pouco mais dos nossos close experts é mais para o prático, tá? Então, acho que a gente não vai aprofundar aqui na parte técnica, dos conceitos, dos riscos, a gente sempre gosta de trazer mais essa praticidade, um pouco do processo também, conforme eu estava falando anteriormente, tá? Então, acho que hoje é um pouco desse foco que a gente quer ter aqui com vocês. E de novo, né, gente, acho que a gente vem sempre monta esse material aqui através das coisas que a gente tá vivendo no dia a dia, então das perguntas que a gente recebe, né, a gente tem muita interação com os médicos coordenadores, com as áreas de RH, as áreas do SESMIT, as áreas que estão juntas, né, tem muitas empresas em que isso é um núcleo só, com as áreas de DP também, com gestores, né, então acho que a gente tenta trazer o que está mais acontecendo no nosso dia e tentando jogar para cá, porque a gente acha que se essas perguntas estão acontecendo aqui, né, na nossa base de clientes, certamente devem estar acontecendo aí com vocês também, porque o conhecimento de saúde mental, ele já vem há algum tempo, então muitos de vocês não é a primeira vez, já leram NR1, já entraram em debates, né, já viram esses desdobramentos do guia, então acho que a gente vai trazer essa parte prática aqui para vocês, que a gente está compilando, tá? Nos últimos tempos ali. E aqui, gente, a gente trouxe alguns pontos, então, do que está sendo feito, né, e o que que os guias, o que que a NR, o que que a ISO acaba recomendando, porque é muito importante a gente não gastar energia em ações ali que realmente não vão trazer o resultado. Então, o objetivo é um pouco disso hoje também. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que saúde mental no trabalho não é sobre pessoas. A gente gerenciar a questão dos riscos psicossociais não pode estar centrada só nas pessoas, né, doentes ali que você tem já dentro da sua companhia. É sobre trabalhos adoecedores. E aí aqui pode parecer um pouquinho, eh, assim, até duro, né, de falar, mas não é que é para a gente não olhar para as pessoas doentes, né, não é para a gente acolher as pessoas doentes, não é nada sobre isso, mas é que a gente não perca o foco. A gente precisa essa é uma parte integrante, mas ela não é o maior do processo ali, quando a gente fala sobre gerenciar os riscos psicossociais, sobre cuidar da saúde mental. Então, o que que muito está sendo feito, né? A gente achar que a gente vai estar que a gente está fazendo ali um grande programa, de controle dos riscos psicossociais ou do cuidado da saúde mental baseado apenas em palestras, em semanas temáticas, em ações isoladas. Eu acho que vocês já viram muito disso ali acontecendo nas redes sociais, vocês devem ver: "Ah, a empresa está fazendo ação tal". Pode estar fazendo essa ação, mas o problema é quando ela centra o seu gerenciamento de riscos psicossociais somente na ação isolada. Outras coisas que acontece muito é uma busca incessante ali pelo benefício que vai mais estar conectado com a saúde mental. Então, você faz uma aposta: "Eu vou fazer a contratação de um benefício eh de atividade física e esta é minha ação ali para saúde mental. De novo, não estou falando que esses benefícios não são importantes, mas quando você pauta o seu programa somente nisso, você não está, atuando sobre trabalhos que adoecem, você está só trabalhando em cima das pessoas, tá. Faz sentido isso, gente, aí? Vão colocando, por favor, para mim no comentário que eu já estou conseguindo olhar aqui na lateral. Outras são iniciativas pontuais sem continuidade, sem uma espinha dorsal nisso tudo. Então surge, às vezes você reúne ali, tem um comitê, todo mundo vai dando um monte de ideia, um monte de iniciativas isoladas ali, e a gente acha que cuidar da saúde mental, cuidar ali do gerenciamento dos riscos psicossociais é um apanhado de iniciativas ali sem continuidade. E projetos fora do programas, onde você então não faz uma articulação, essa palavra é bastante comum para quem, né, tá ali toda vez lendo as NRs, né, você não articula ali com os outros programas, com as outras NRs. Então você trata aquilo isoladamente, como se fosse só, né, ali um projeto ali na paralela que vai começar e terminar, por exemplo, em 6 meses, em 1 ano.
E o que deveria, né, estar sendo feito, e não sou eu, Letícia, que estou falando aqui, né, conforme vocês viram ali, eu trouxe aqui essas referências baseadas ali na legislação, né, então é inserir a saúde mental no processo formal de gestão de riscos, é uma continuidade, gente, não é uma novidade. Temos um risco e precisamos inserir num processo formal de gestão que já está recomendado há bastante tempo de como vocês fazem a gestão de um risco, não é verdade? Como que vocês fazem? Se eu perguntar para vocês, como que faz a gestão do risco biológico? Não sei se vocês têm aí, coloquem depois as empresas que vocês têm. Vocês sabem falar, né? Então existe um processo de identificação, avaliação, controle, monitorar, revisar. Já existe isso, vocês já estão habituados ou deveriam estar habituados a fazer isso. Mas como que eu quebro? Então a gente não pode achar que, nossa, é uma coisa que a gente nunca viu, né? Quando a gente adota essa postura de, nossa, tudo novo, não é. Pessoas técnicas sabem fazer avaliação de risco, sabem fazer essas etapas, não é verdade? Vocês sabem fazer, vocês têm rotinas para isso, para que esse trabalho de gerenciamento de risco se sustente, né. Não é um evento único, tá. Então acho que esse é um ponto bem básico, mas assim, quebrem também os medos e ansiedade de vocês sobre o tema, porque vocês sabem fazer isso daqui, né. Claro, você precisa conhecer com mais profundidade o conceito, né, o método, tá tudo certo, mas não é nada diferente do que vocês já fazem bem com os outros riscos, tá. Então, não vamos apoiar nossas ações, né, somente nas pessoas, vamos controlar as condições. De novo, para não falar: "Ai", e as pessoas saírem daqui: "Nossa, ela foi lá e falei Z", né, que é: "Não devemos olhar para as pessoas". Não estou falando isso, mas é importante que a gente realmente foque em controlar as condições e que controlar as pessoas, dar o apoio é parte integrante, mas não é o plano em si, né. Então, aqui eu vou trazer o guia, uma referência ali do guia, que eu tenho certeza que vocês já leram também, ou a maioria de vocês leu, que é vocês podem estão lendo aqui com certeza, mas não se trata de verificar sintomas individuais, né, mas assim de verificar as condições de trabalho a que aquele trabalhador está submetido. Então que a gente não esqueça, tá, e que a gente não considere uma única ação ali que seja mais vinculado ao individual e achar que a gente está fazendo uma boa gestão, tá. Ótimo. Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é sobre processo, né, e aí eu estou vendendo um pouco do meu peixe, que aqui eu sempre cuidei muito de processos, né, então de desdobramento de programas em processos. Vocês veem lá na minha gestão de absenteísmo, tem um capítulo exclusivo de como operacionalizar, porque uma coisa é conceito, uma coisa é legislação, mas como que a gente desdobra isso para a realidade? Como a gente materializa a legislação, a recomendação técnica no dia a dia, com empresa, com gestor, com RH, com múltiplas equipes também, né. Então, sem esse processo, eu acho que saúde mental vai virar campanha, sabe. E é um pouco, acho que do que a gente está falando anteriormente, vai virar um evento ali, naquele momento, né. Então, o que está sendo feito, né, essa avaliação do estado emocional, saúde mental do colaborador. Então, inúmeros questionários, às vezes sem qualquer embasamento técnico, né, focados ali em sintomas individuais. Gasta-se muita energia para fazer isso, eh, a você conseguir nessas respostas de todos os colaboradores, extremamente cansativo ali, de todo mundo. De novo, não é importante, mas vocês precisam ter ali um método que vocês vão aplicar, para vocês realmente, gastarem energia e terem informações que vão ajudar a fomentar essa parte do processo, do gerenciamento ali como um todo. A outra coisa que existe é a confusão entre risco psicossocial e exame clínico. Então você tem ali, às vezes, um sinal, um sintoma, e você já associa, você infere ali com o risco psicossocial, e aí você adota uma verdade, não embasada, né, e aí você desenvolve, às vezes, todas as outras ações, aí você tende a ir para ações mais individuais também. E a tentativa de mapear mais sofrimento do que as condições de trabalho, né. Então esse é uma coisa que também, te leva ali à definição,
errado. Então, você vê esse sinal acontecendo, que às vezes é o que você acha que é mais fácil de obter, e por você estar trabalhando nele, essa pessoa aqui está sofrendo com o gestor. E aí você esquece de mapear a questão das condições ali do trabalho. E o que deveria, né, ser feito? Identificar os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. O risco, né, não o estado emocional, não a informação só do exame clínico, né, não só o sofrimento. Analisar a organização, gestão e concepção do trabalho e tratar como risco ocupacional, mas não como uma condição individual. Vocês têm que estar realmente para conhecer os fatores de risco dentro da sua realidade, né, e para isso precisa saber fazer análise de organização do trabalho, de gestão e da concepção ali do trabalho. Então, saúde mental, né, ela entra ali no gerenciamento como um processo, não como uma campanha, né. Então a gente tem que tirar essas mentalidades do campanha, vou fazer campanha aqui. Primeiro você entende, depois você desenha ali as ações. E aí sempre vou trazendo algumas referências aqui, né, então a NR1 fala bastante, constantemente sobre o ciclo de identificação, avaliação, controle e acompanhamento. O guia também vai trazer esse ponto, né, a ISO também vai trazer esse ponto. Então, assim, gente, não dá para fugir disso, não dá para começar a fazer, ação sem passar pelas etapas. E aí, por isso que eu falo que o processo é tão importante, a gente tem que respeitar também, né, esse sequencial aqui, para a gente não estar ali fazendo uma ação que não vai gerar o resultado ali esperado e o que vai ser cobrado de vocês como profissional, como empresa também. Outro ponto é sobre a questão da ergonomia, né, então a gente não esquecer que, assim, às vezes você está fazendo ali: "Ah, eu preciso fazer uma análise de risco psicossocial", e fica, enquanto você não investe direitinho ali na NR17, não está desdobrando a NR17 conforme as recomendações, né. Então você ignora, às vezes, a NR17 na gestão psicossocial. De novo, trata separado. Por que a gente está tão separado? É um processo que já existe, é uma recomendação que já existe, né. Ela parte já de uma coisa que já existe. Então, tratar psicossocial como tema separado da ergonomia, né, e aplicar apenas questionários, sem às vezes uma análise ali ergonômica ali que você faça, né, com técnica, com a metodologia mais adequada e mais recomendada ali para sua organização. E o que deveria ser feito? Articular, integrar, palavrinha constante, né, das NRs ali, NR1 e NR17 de forma explícita, né, utilizar aí com uma abordagem mínima obrigatória, ver como que vocês estão fazendo nessa aí, e avaliar a atividade real, não apenas a tarefa prescrita, né, gente. Então, não adianta ficar achando que vai fazer gestão, real de riscos e de saúde lendo o que é, lendo o escopo, lendo o que está prescrito. Tem que ler, é igualmente importante, mas tem que estar à frente, tem que visitar, tem que estar no posto de trabalho, tem que entrevistar, né, tem que assumir esse papel de coleta ali dessas informações da atividade real. E psicossocial, então, é ergonomia, né, gente? Então, não é só a questão do diagnóstico clínico. Então, de novo, ali, né, o guia fala bastante claramente, né, sobre a articulação com a norma regulamentadora número 17. Vocês precisam integrar essas coisas, não dá para tratar, separado. O outro ponto, gente, que eu vejo acontecendo também é avaliar risco sem critério, né. Então, avaliações subjetivas, ora usa um questionário que não tem embasamento, uma área faz de um jeito, outra área faz de outro, aí vocês tentam juntar as informações, ou tudo é classificado como alto risco, porque é a opinião, porque nossa, isso aconteceu com fulano, chegou a essa consequência, então o risco é alto, né, então esses achismos, né, assim, sem embasamento. Falta de critérios auditáveis, então não pode ser opinião. Por que que aquilo foi classificado como alto risco, né? Por quê? Porque você tem que avaliar a exposição por frequência, por duração, por intensidade, não é o que a consequência no que você acha que aquele desdobramento teve, se é o risco não.
e inventários genéricos também, isso também acaba acontecendo ainda, mesmo depois, né, de tanto se ter falado ali no último ano. Então, defina critérios formais documentados, avalie a exposição por frequência, duração e intensidade dos fatores psicossociais e classificar ali os riscos, né, para a sua priorização dentro da sua realidade, da sua empresa também. E aí, deixo aqui, né, que sem critério, gente, vira achismo, e não dá para a gente fazer saúde e segurança no achismo, né. "Ah, mas a área lá", tá, então tem que sentar e conversar, né. "A área adotou", tem que sentar e conversar, né. Acho que a gente tem muito protagonismo e muita responsabilidade sobre isso. E aí, de novo, né, a NR1 fala sobre probabilidade, severidade, o guia traz a questão da frequência, duração e intensidade, a ISO fala sobre avaliação sistemática e priorização ali dos riscos, psicossociais, tá. Então trazendo, acho que vocês devem estar lembrando os parágrafos que vocês leram ali no ano passado, né, já trazendo para a memória de vocês também. Outra coisa, gente, a gente não cair, né, nisso daqui, estou cuidando da pessoa, e aí acho que por isso estou reduzindo o risco. Cuidar da pessoa sem mudar o trabalho não vai reduzir o risco. Você vai continuar tendo outras pessoas que vão adoecer, né. De novo, não estou falando que não é para vocês cuidarem da pessoa, mas não se resume a isso. Fazer gestão, de fatores psicossociais, gestão de saúde mental, não se resume a cuidar das pessoas, né. Então terapias, colocar em linhas de cuidado, em programas de assistência, é muito legal, né, mas quando você, de novo, coloca isso como a principal ação para você fazer prevenção ali dos fatores psicossociais do adoecimento por esses fatores, aí, você não vai conseguir ter bons resultados. Você vai continuar cuidando de muita gente, mas você não vai prevenir ali o adoecimento. Outra coisa é quando a gente tem muitas empresas ali comprando um monte de treinamento de conscientização de gestor e achando que é só isso, que isso aqui vai mudar o ponteiro ali da sua empresa. É importante? Certamente, mas se você não tiver o gerenciamento dos riscos, que adianta vocês ficarem só fazendo treinamento de conscientização de gestores, né? O outro ponto é colocar a adaptação apenas no colaborador. Então, você não mudar o trabalho e você achar que é a mentalidade, que são de se depositar ali no colaborador a responsabilidade, né, para que, ele tenha um cuidado a mais sobre esses riscos. Não dá para responsabilizar ali o colaborador ou pouco ou nenhuma mudança no trabalho em si. Então a gente vê muita palestra, muito treinamento, e aí você vai ver, assim, no relatório que você tem lá dos seus programas de ergonomia, de PCMSO, o que mudou? O que de fato você mudou de um ano para o outro? Quais foram os riscos que vocês reduziram? Quantas áreas vocês tinham riscos mapeados, severos e que vocês reduziram, né? Às vezes está muito na ponta da língua tudo que eu fiz. "Ah, eu coloquei o benefício tal, ah, eu tratei, recomendei a terapia para pessoas", tá tudo certo, mas quantos de fato vocês, desde que esse assunto surgiu, vocês mudaram o trabalho? De quantos setores, de quantas funções? Né, vocês conseguem falar isso? Então, assim, se não conseguem é porque não estão focados nisso, porque senão estaria já sairia naturalmente, né. Atuamos na área tal, que tinha um risco tal, de grau de risco tal, e passamos para tal, e com isso reduzimos a quantidade de, adoecimentos no período de um ano. Aí sim você está focando na mudança do trabalho, está fazendo prevenção. E o que deveria ser feito? Priorizar os controles organizacionais, ajustar carga, metas, processos de gestão. E é difícil, gente, eu sei que é difícil mudar ali a realidade, né, de uma área que não está ali no alcance de você tudo isso, vender a importância, é difícil, é difícil. Estive num encontro de médicos recentemente, e essa foi a grande pergunta: como que eu levo esse assunto? Como que eu priorizo isso? Como eu vendo que isso é muito importante?
como eu consigo mover um pouquinho ali da mentalidade. Olha a angústia, né? A angústia não está em como que eu vou mapear, mas assim, como que eu realmente transformo, né? Como que eu consigo levar a organização para isso. Talvez esse seja um dos grandes desafios em que a gente se sente que a gente tem muito conhecimento, mas que a gente não consegue mudar o ponteiro de fato, porque requer, né, esse ajuste de processo, ajuste de responsabilidade, bons combinados, né, um lado ceder, a área ali de operações ceder para poder a gente ajustar, é difícil, né, mas não dá para achar que só dentro do ambulatório, cuidando de uma pessoa, você vai mudar de fato, esses riscos da sua empresa e vocês vão conseguir mudar o trabalho. E usar ações individuais como complemento, então, reforçando, é muito importante, mas não pode ser só o centro disso tudo e a ação única para fazer essa gestão. E aqui de novo, né, eu vou sempre trazendo as referências aqui para vocês, então terapia realmente é suporte, é parte integrante ali, mas o controle de risco tem que passar ali por um ajuste, do trabalho, né, claro, se você está numa empresa em que isso acontece, né. Então ele fala muito sobre as ações, de intervenção primária, né, para a gente trabalhar, preferência então para as intervenções que modifiquem a organização do trabalho, em detrimento das ações centradas exclusivamente no indivíduo, né, então, a abordagem ali também dos fatores de risco psicossociais deve estar integrada ao sistema de gestão de SST e não é uma ação isolada. Estou repetindo várias vezes isso, porque a gente recebe as perguntas, a gente ajuda a mapear ali com os médicos coordenadores as ações, e a gente tem encontrado muito isso, tá, e por isso que eu estou trouxe esse assunto aqui para vocês hoje também. Outro ponto é, gerenciamento de riscos deve envolver os trabalhadores, então não temos a verdade absoluta, né. É bastante claro nas recomendações de todos os materiais técnicos que circulam aí, que já estão na mão de vocês, que a gente precisa envolver, que a gente precisa realmente escutar, né, e ter processos de comunicação bastante clara, questionários ali que possam respeitar, né, o anonimato ali também de algumas pessoas, claro, mas você também entrevistar os gestores, você saber a área, né, você ter essas informações claras ali, e exemplos reais. E a gente tem muito baixa participação dos trabalhadores, eu vejo muitos comitês que foram formados e não têm representantes ali e quando eu falo trabalhador, é então inclusive da liderança, tá gente? Então acho que escutar isso de forma sistemática é muito importante. E um diagnóstico às vezes imposto de cima para baixo, né, em que isso não você não comunica claramente ali, para as outras áreas, e fica uma verdade, e aí é difícil o pessoal engajar, porque: "Poxa, mas não é isso que eu sinto na prática", né. E aí você tem dificuldade ali realmente de estender as ações para toda a companhia, porque você só está fazendo uma imposição. Ou falar muito tecniquez, né, acho que aqui também acontece um pouco disso também. E o que deveria ser feito, né, de novo, acho que é igual dos outros riscos, envolver as partes interessadas, né. Quando a gente está lá, comprou uma máquina que é horrível, né, que você já vê ali que não é para a estatura da média da estatura dos funcionários que você tem na sua fábrica. Você tem que envolver as partes interessadas, né, e para essa temática de risco psicossocial também. E assegurar a participação ali em todas as etapas também. De novo, sem participação vira papel, vira imposição, vira coisa que as pessoas não engajam, né, então as referências aqui igualmente também, que requer, né, uma consulta ali com os trabalhadores, a participação deles aqui, garantir a participação em todas as etapas do processo, trazer essa clareza, essa transparência também é essencial. E o último ponto, acredito que seja o último, é que não façam a saúde mental virar um PowerPoint, tá. Então, assim, eu tenho visto lindas apresentações, referências, enfim, mas só está no papel. Só tem, a diretoria pede, alguém faz uma apresentação um dia lá, dá uma responsabilidade em uma pessoa,
mas só tá isso. Aparece ali de vez em quando, PPT legal, né, trazer algumas inovações, fiz um bench aqui, mas você não tem o básico, gente. E vamos falar, básico e bem feito, papéis e responsabilidades, não vai ser só do RH, não vai ser só do SESMIT, né. As ações têm que ter responsáveis, né, acontece muita falta de acompanhamento e revisão, ninguém se sente dono desse negócio aqui, tem um monte de relatório, assim, o que tem é relatório. Temos tantos fatores, tantas áreas com risco psicossocial, temos tantas pessoas afastadas. Tá, legal, ótimo passo, importantíssimo. O que que você faz com isso? Então é um monte de relatório de dado. Isso é uma das coisas que a gente mais vê aqui, até porque a gente fala muito também sobre gestão de absenteísmo, é monte de apresentação com um monte de dado, um monte de dado, tem tantas pessoas, mas o que que você vai fazer, né, a partir disso? O que deveria ser feito então? Definir a governança executiva clara para esse tema, né, criar um plano de ação com responsáveis e prazos. Às vezes o que acontece também, gente, é que tem tão o plano de ação tem 10 ações, né, ali você tá, e morre ali, morre na apresentação do plano de ação, porque não tem sequência, não tem indicador que acompanha, não tem de quanto em quanto tempo a gente vai ver, não tem de quanto tempo, "Putz, essa ação não está indo bem, vamos parar por aqui", não tem tomada de decisão ali também sobre as ações, né. E monitorar, revisar e ajustar continuamente. Não é porque vocês acharam que tinham que ir numa linha de um plano de ação, que ele vai funcionar. Ah, resolvemos dar o benefício aqui, de atividade física ali, aplicativo. Resolveu? O plano de ação por si só não entrega o resultado, né, o que entrega é você monitorar, revisar, ajustar e saber claramente aquilo que você quer. A gente fala muito isso, né, no nosso curso de gestão de absenteísmo aqui, sobre a meta, claro, o objetivo, claro, e acompanhamento. Não seria diferente num outro plano, como essa parte aqui de saúde mental. E sem rotina e dono, de novo, vira PowerPoint. Gente, legal, bonita, tudo certo, mas se vocês querem ter o protagonismo de mudar a vida ali, a saúde dos trabalhadores, não pode ficar só nisso, tá? Então, temos que ter os responsáveis pelas ações, prazos, formas de acompanhamento, avaliação. Isso tem que estar na documentação de vocês, gente, está lá no guia lei do Ministério do Trabalho, né? Então, assim, tem que escrever isso dentro dos programas. Temos a ação tal que vai ser avaliada. Vocês têm que escrever isso, tá? Não é só para estar no PowerPoint, é para estar nos programas de controle de vocês aí que a NR prevê. O gerenciamento de riscos ocupacionais deve ser continuamente acompanhado e revisado. Então, outros embasamentos aí para vocês também, tá bom? A gente só trouxe aqui quais foram as principais referências usadas nesse Code Experts também, e sempre deixo aqui um QR Code para vocês me acompanharem lá no LinkedIn também, que a gente sempre acabo escrevendo um outro ponto do que está acontecendo mais no dia a dia, que pode ser bastante útil para vocês também que estão sempre querendo crescer, né, nessa temática. É isso. Deixa eu voltar até aqui, né, Amanda, para ver você. Perfeito, perfeito, Lê. Muito bom ver essa apresentação. Tenho até comentários, mas antes de tudo, eu queria falar um pouquinho aqui de todas essas pessoas que estão interagindo com a gente no chat. Estou muito feliz, tem muita gente se apresentando. Eu vi que tem bastante gente aqui da Enesa, que legal que o pessoal da Enesa está aqui em peso. Eu vi que tem gente do Centro Avançado de Oftalmologia em Fortaleza, tem também gente aqui de RH de outras empresas em Fortaleza. A gente tem também, deixa eu ver aqui, pessoas do Hospital Santa Catarina Paulista. A gente tem também Rádio Clínica presente. A gente tem pessoas da empresa Tempo. Então, assim, muitas pessoas se apresentaram aqui no chat e eu queria dizer que agora é a hora de mandar sua dúvida, sua pergunta e aproveitar esse tempo ao vivo, aproveitar aqui do conhecimento da Letícia para a gente trocar ideia, para vocês falarem como vocês estão fazendo, pedirem opinião, para vocês mandarem dúvidas, perguntas.
Vocês se apresentaram, agora é a hora de vocês aproveitarem da nossa especialista, porque esse é todo o propósito do Close Experts, né? A gente trocar bastante. E aí, Lê, você falou bastante assim durante a sua apresentação, já indo aqui um pouco para os insights, e eu já vou puxar uma primeira pergunta para a gente esquentar os motores, mas espero que venham bastante perguntas do público logo em seguida, sobre essa questão de tornar as coisas um processo, né? E de fato, ao invés de ações isoladas, né? Acho que isso para mim foi a mensagem que mais ficou marcada de tudo que você falou. Porque a saúde mental, a questão ali dos riscos psicossociais não é um problema isolado, né? Não é uma coisa que causa a incidência ali de questões de saúde mental na empresa, né? Acaba que são vários fatores, precisa ser de fato um processo sistêmico para atuar em cima disso. E aí, dentro dessa frente, tem uma pergunta aqui que eu acho que faz sentido a gente abordar, que a gente sabe que o absenteísmo relacionado à saúde mental tem crescido, né, significativamente, e, de fato, as empresas tratam os casos isoladamente. Falta perceber ali os padrões sistêmicos de sobrecarga, de metas inalcançáveis, de funções que estão mal desenhadas dentro da empresa, né? E essas coisas acabam sendo gatilhos ali. Considerando a sua experiência prática, o que você acha que são esses principais gatilhos que geralmente as empresas conseguem observar ali como causadores de absenteísmo relacionado à saúde mental? E como que a gente distingue os problemas de gestão que podem ser resolvidos internamente versus os problemas que são mais estruturais e que exigem, de fato, um redesenho de processos, um redesenho ali de funções ou até mesmo de mudanças culturais na empresa, né? Ótimo. Ótima pergunta. Eu acho que isso tem muito a ver com esse sentimento de impotência que alguns profissionais de saúde, eu falo mais com profissionais de saúde aqui, diante do tema. Então, é um pouco daquilo que eu estava falando. É difícil, né, Letícia? Como que eu falo? Porque, assim, tá explícito que é importante, tá explícito, tá toda hora falando que a gente precisa fazer isso, mas como que eu faço isso acontecer na prática ali? Como que eu vou mudar a mentalidade dessas metas absurdas que estão tendo, dos gestores, né, que ali acabam gerando ali problemas também. Então, tem esse sentimento aqui de impotência e parece um problema muito grande para a gente sozinho, sabe, ir. E aqui, até nesse encontro que a gente estava tendo, eu tinha lá muito gerente médico, tipo, global, né? Não era só ali os gerentes médicos, às vezes, de um local, né? E como que eles estavam olhando para essas dificuldades ali também. E aí tem muito de quebrar o problema, né, gente? Quebrar e a gente não achar que a gente vai num comitê, numa primeira conversa, ganhar todo mundo, né? Então, eu vou falar assim, a gente tem que fazer o 1% melhor a cada dia, né? E aí, nessa temática, então, assim, quando vocês têm algum dado, porque às vezes nem dado vocês têm, né? Coloquem aí aqui no chat. Tenho muitos profissionais que falam assim, meu Deus, eu não tenho nenhum dado, não tenho nem por onde começar aqui, né? Nesse caso específico que você trouxe do absenteísmo por saúde mental, é muito importante se associar com a medida, com a ação que você está tendo, né? Então, às vezes você vai mudar a quantidade de pessoas afastadas por saúde mental de um mês para outro? Olha, é difícil, porque geralmente até os afastamentos por saúde mental levam mais de 30 dias, né? Quando a gente vê ali o período de afastamento por causas de saúde mental. Mas você tem que fazer essa quebra. Então, poxa, das pessoas que estão ausentes, né, ou afastadas, enfim, por saúde mental, o que eu tenho ali dentro? Eu tenho as pessoas que estão que têm o CID de depressão. Todas elas estão em acompanhamento? Todas elas realmente, ou não?
estão com um bom acompanhamento, a conduta faz sentido para o diagnóstico dela? Poxa, é uma forma de você olhar o tempo de afastamento das pessoas. Se a gente conseguiu reduzir o tempo de afastamento, você não vai mudar de um mês para o outro uma métrica assim de quantidade de pessoas afastadas pelo INSS. Às vezes você tem que quebrar. Outra coisa é tratar antes, às vezes, do afastamento. Então, o absenteísmo, ele não está falando só dos afastados, ele está falando de pessoas que estão ali já dando sinais. Você está olhando só os CIDs de diagnóstico já, propriamente dito, ou você está olhando as pessoas que podem estar ali apresentando já alguns sinais de que vão, muito CID de enxaqueca, muito CID de irritabilidade, ansiedade, às vezes você não está pegando, você só está querendo pegar, fazer gestão do absenteísmo com CID-F, e aí não dá, né? Outra coisa é você olhar para quem está apresentando muito atestado e ver um mapa de risco psicossocial, porque se você não fizer essa correlação, você também não está fazendo você só está fazendo gestão de absenteísmo. E está certo também, não está errado. Mas confrontar. Antigamente, gente, a gente não confrontava o tempo todo. Ai, tem risco de ruído, eu vou ver essas áreas aqui que eu já tenho mapeado, né? Pessoas com perda auditiva eu vou ver. Poxa, aqui é a mesma coisa. Então, você tem o seu mapa ali de fatores, então pega as pessoas e faz um comparativo com o seu mapa de risco. É simples, gente, não é difícil, tá? Então, assim, mas eu tenho muitos funcionários. Tá, começa por uma área, começa por ali uma filial, uma regional. Comece. Vou pegar todas as pessoas que apresentaram o CID aqui e vou ver se essas pessoas têm risco psicossocial mapeado aqui. É um começo, gente, e aí vocês começam a segmentar. Se quiser fazer tudo ao mesmo tempo, é muito difícil, né? E aí vocês ficam com aquele sentimento de que vocês, sabe, é o único soldado ali, e aí vocês vão desistir, né? Porque vocês vão se sentir frustrados. Eu acho que tem muito na área de, sabe, Amanda, do time, assim, de saúde ocupacional, um pouco de frustração, né? Não sei se vocês sentem aí no dia a dia de vocês, um pouco de frustração, de querer saber, tipo, me desenvolvi bastante no ano passado, li pra caramba, mas não estou conseguindo avançar. Eu vejo muito isso dos colegas e do time aqui, né, de saúde e segurança como um todo. Perfeito. Muito bom, Lê. Essas dicas práticas para a galera começar a fazer toda a diferença, né? Queria comentar aqui que eu vi também agora que tem gente aqui participando com a gente do supermercado de Jacomar. Estamos acompanhando todo mundo aqui no chat. E já puxar uma segunda pergunta sobre o mapeamento dos riscos, né? Mas eu queria falar menos sobre a técnica ali de mapeamento e mais sobre o processo em si. A gente tem, né, dentro desse processo de trazer ali o mapeamento para os funcionários, o paradoxo da confiança. A gente precisa que as pessoas sejam honestas, sejam vulneráveis sobre o que está acontecendo, mas, historicamente, o ambiente empresarial, toda a lógica ali de cadeia de comando, ela tende a punir, né, as fraquezas, as pessoas que se demonstram fracas, e os colaboradores têm um medo legítimo de retaliação, porque acontece em muitos ambientes ainda, né? Quantos posts a gente não vê no LinkedIn de pessoas, tive um papo com meu chefe, passou tanto tempo, eu fui desligado, coisas do tipo. Então, as pessoas têm realmente esse receio da retaliação, né? E acaba que e também de que aquilo ali não sirva para nada, né? Então, como que a gente faz essa comunicação com os colaboradores de forma que eles se sintam genuinamente seguros de participar, né, desse processo de mapeamento de riscos, de entendimento de fato do que está causando ali as questões de saúde mental na empresa, sem ter esse medo de retaliação? Olha, Amanda, aí eu acho que não é nem assim, aí acho que não é nem com o colaborador, né? Porque acho que é a cultura, né, da empresa. Então, assim, não vai funcionar se pedir apoio de colaborador, se a consequência vai ser essa, né? Então, de colaborador nenhum sente que não é um ambiente seguro, não vai ser porque a área médica está pedindo o que ele vai fazer, tá? Assim,
Não acho que a gente, por ser da área de RH ou da área de SESMIT, só porque somos uma área, né, técnica ali e tal, que as pessoas vão confiar. Então, eu acho que se não tem esse ambiente, não dá para pedir para o funcionário, não dá para achar que as pessoas vão colaborar, né, em responder tudo isso. Aí é um movimento maior ainda, né, de cultura ali dessa empresa. Se a empresa permite que existam líderes assim, aí não dá para pedir, né, para o colaborador que feche os olhos e acredite, né? Então, acho que vai ter que trabalhar nesse ponto também. Mas, de novo, acho que tem ações que acontecem em paralelo. Então, esse monte de treinamento que tem acontecido com bastante frequência com gestores, favorece. Mas não é, de novo, uma ação única que você vai mudar essa cultura ali de gestão, né? Tem muita empresa que tem que decidir nesses momentos de avaliação, tá tomando decisões sobre ou eu formo melhor a minha liderança, ou contrato melhor a liderança, ou até tiro a liderança, né? Acho que eu já vi empresas fazendo um pouco de tudo. Acho que talvez não tendo que decidir sobre uma ação ou outra, tipo, vou tirar todos os líderes, assim, mas tomando decisões. Eu vou investir, vou fazer um combinado claro, vou dar um treinamento, vou explicar o que é, e espero. Aí é o limite aqui, né? Dei as condições para a liderança ali se familiarizar, dou as diretrizes como empresa e não uma opção de tipo assim, o que você acha sobre essa temática? Você acha que, né, é isso, aquilo? Existe um ponto de vista técnico e tem que ser repassado. E aí, acho que se a liderança continua no achismo, aí acho que é uma decisão que a empresa tem que tomar, né? Mas eu não jogar para responsa para o colaborador, eu acho que é complicado. Não sei se alguém tem alguma experiência ali que possa compartilhar aqui, que deu certo. Eu costumo falar que também não existem verdades absolutas, né? Talvez alguém consiga compartilhar alguma coisa ali que possa somar aqui com a nossa discussão. Perfeito. Porque, na verdade, o colaborador vai confiar à medida que ele vê outras mudanças acontecendo, né? Não é ele que tem que mudar, ele É, tem que começar a foi. confiar do nada, né? É aquela famosa, né? Confiança se conquista, né? Não dá para você pedir e do dia para a noite a pessoa, opa, agora liguei meu botãozinho aqui da confiança e vou. Não é uma campanha de comunicação É, que vai exato, resolver esse problema, né? exato, exato, Também é mais sistêmico do que um plano de ação isolado. exato. Perfeito, Lê. Puxando aqui um gancho de indicadores e dados, né? A gente falou um pouquinho até sobre essa relação aqui de absenteísmo e saúde mental, mas queria entender quais outros dados de RH, se a gente olha ali, né, para turnover, para horas extras, dados de avaliação de desempenho, que a gente pode correlacionar com indicadores de saúde mental de forma prática e acionável, né? Como que também é uma forma da gente olhar para a questão de uma forma mais sistêmica, né? A gente correlacionar com outras variáveis, com outros dados. E que tipo de cruzamento assim você recomenda para quem já tem dados mais estruturados? Como evitar interpretações que acabam sendo muito simples, né? Muito rasas, para a gente de fato se aprofundar no problema? Uhum. Eu acho que todos esses que você falou ali, eles não vão ter uma relação direta, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então vamos imaginar, vou pegar avaliação de desempenho. E todo mundo que está com desempenho tal, nessa gestão tal, tem um problema. De novo, se vocês têm um bom sistema de avaliação de risco de fator psicossocial, tem que olhar ali, não tem que olhar só. Esse gestor falam que ele é meio assim, e olha, esses funcionários estão com avaliação de desempenho assim. Cuidado com as inferências, né? Que acho que acontece muito nas temáticas que a gente até falou ali da questão do achismo, né? Acho que teve muita informação, né? Acho que todo mundo se sente muito habilitado, né, a fazer causa, causa e consequência aqui, então tomaria cuidado, né? A questão também das horas extras, né? Uma relação direta ali também é complicado. Acho que o que eu tenho visto é pesos, né? Pesos para isso, mas de novo, partindo da avaliação do risco.
partindo de que ali existe um fator, um risco psicossocial, não o contrário. Né? Eu acho que o que tem, você pode falar assim, poxa, aqui temos avaliações de desempenho que tem queixas ali, sei lá, de gestão. Ótimo, insumo para a área técnica e lá talvez fazer uma revisão do que já foi visto. Tá tudo ok, né? Mas não usar aquilo como a verdade de que ali existe um fator psicossocial. De novo, se você está fazendo uma metodologia legal, se você tem rastreabilidade, se você tem auditabilidade sobre por que aquele local tem, né? O risco, e se é igual entre as regionais e filiais que você faz. Então, acho que esse é o grande risco, tá, Amanda? Assim, de você usar qualquer indicador e você fazer uma relação causa e efeito ali por achismo. E aí você usar aquela métrica incessante para você melhorar e você achar que você vai ter o resultado. Então, cuidado com, de novo, né? Com os indicadores. Nem só porque você só tem esse que você tem que avaliar ele, né? À risca ali com uma relação direta, né? Partir Perfeito. sempre olhar isso com o risco que vocês identificaram, porque vocês mapearam, porque vocês fizeram uma avaliação, porque vocês mediram, porque vocês registraram, porque vocês estão acompanhando. Perfeito. Perfeito, Lê. Já vou puxar aqui, então, um último tópico e já te pedir para deixar uma conclusão aí para o pessoal, porque, infelizmente, está acabando nosso tempo. Queria que a gente pudesse ficar mais falando desse assunto, mas que eu queria trazer aqui, né? O que a gente, é um ponto que a gente geralmente traz e que eu acho que é importante pelo público que a gente sabe que nos acompanha. Para quem não tem nada, para quem não tem recurso, o time é pequeno, né? Qual que é o primeiro passo de baixo custo que pode ser dado? Como começar? O que é a primeira coisa que eu faço? Né? Inclusive em termos de convencimento de que precisa ser feito algo, precisa ser estabelecido um processo, né? Como que eu começo e o que você deixa aí de principal mensagem para todo mundo para a gente fechar aqui também o nosso evento? Boa, eu acho que sim. Para quem não tem nada, tem que começar com a avaliação do risco. Se você já tem time para isso, começar com esse ponto. Ah, o time não está muito capacitado, né? Às vezes eu vejo assim, mas meu time está meio. Não tá, eu preciso contratar uma consultoria. Será que preciso? Será que não preciso? Como peço verba? Acho que esse é o problema, talvez, bem inicial, assim, de quem queira começar, sabe assim? Se você já tem ali uma estrutura, aí eu acho que você já pode realmente já desenhando as ações, né? Então, talvez, poxa, eu já tenho uma outra métrica aqui, e aí eu já consigo, esse é o meu grupo essas são minhas funções, os meus setores, enfim, a quebra que você quiser, a segmentação que você quiser, que tem mais risco ali psicossocial, aí eu vou começar a olhar isso com os afastamentos. Poxa, aqui tem uma coisa grande. Aí olho para essa parte e falo assim: aqui tem os X afastados por doença mental, aqui eu tenho absenteísmo de tanto por conta disso, aqui eu tenho as ações mapeadas para isso, e aí começar realmente ver se as ações estão mudando, né? Aí eu acho que já pode ir. Eu não partiria logo para, tipo, vou montar um comitê se você não tem nada, acho mais difícil. Outro ponto, talvez, que tenha que entrar em pauta é tomar de decisão de cima. Porque se você vai precisar de uma consultoria, se você vai precisar um treinamento da sua equipe técnica para fazer, se você precisa de algum investimento, você vai precisar subir esse assunto, né? Então você vai precisar de dinheiro, né? De dinheiro, ou de equipe, ou de contratação, ou de fornecedor para te ajudar a fazer isso. Aí talvez o primeiro passo seja realmente você falar com o seu diretor ali, enfim, com a área, para você poder falar, meu, isso é uma prioridade? Entendo tecnicamente que tenha que ser por conta disso, disso. Aí tá para vocês, né? Não pode só jogar lá. Oi, vamos falar sobre saúde mental. Eu queria que fosse uma prioridade. Você tem que mostrar por A mais B por que aquilo é importante. Eu sei que isso vocês sabem fazer, né? Mas eu acho que para alguns essa conversa eu sinto também que é uma dificuldade, sabe, Amanda? Porque algumas pessoas têm o conhecimento técnico, sabem da importância, mas a empresa ainda parece que está esperando para ver.
A empresa está assim, ó, deixa aí, o dia que alguém fiscalizar e me cobrar, eu faço. Isso é Complicado. muito ruim para os profissionais de RH, de saúde e segurança. Eu vejo que sofrem com isso também, sabe? E aí tá no como provar que isso é importante. Aí tem que levar número, gente. Aí tem que levar legislação, número, consequência. Putz, a gente já tem tantos afastamentos, vamos ter, a gente tem isso acontecendo. Aí tem que levar mais embasado, né? Não dá só para chegar lá e pedir. Dá, né? Eu acho que assim, tudo podemos, nem tudo devemos. Mas poder pode. Perfeito. Perfeito, Lê. Acho que você trouxe insights valiosíssimos. Eu acho que esse tema é um tema muito falado, mas muitas vezes de uma forma pouco prática, né? E acho que a gente conseguiu aqui trazer ideias bem práticas, exemplos e direcionais mesmo, para quem de fato quer começar a agir em cima desse tema de uma forma estratégica, sistêmica, né, consistente. Então, acho que esse objetivo foi super cumprido. Agradeço muito, muito você por ter trazido todo esse conteúdo. A todo mundo que está assistindo a gente, por ter acompanhado a gente aqui durante essa 1 horinha. Queria dizer que vai ter feedback, vai ter gravação sendo enviada por e-mail. A gente conta muito com a resposta de vocês no nosso feedback para a gente melhorar sempre o nosso conteúdo. Sigam a Letícia no LinkedIn, ela posta muito conteúdo interessante sobre esse e outros temas. Então, acho que vocês vão gostar de acompanhar por lá. E a gente vai ficando por aqui. Mês que vem tem mais Close Experts. Eu espero ver todos vocês lá. Muito obrigada. Obrigada, gente. Bom dia para todo mundo.